Sejam bem-vindos ao canal de Deus oficial de Quixeramobim. Então, irmãos, versículo 21 do capítulo 3 de Colossenses diz assim a palavra do Senhor. Todos os irmãos encontrou? Glória a Jesus. Diz assim a palavra: vós pais, não irritei aos vossos filhos, para que não perca o ânimo. Amém, irmãos? Aqui a palavra aqui está linda. Muitos irmãos aí já pensou no coração, irmãs que têm filhos assim, beleza. Então é bom demais, não pode irritar os filhos, né, pastor? Para poder para não perder o ânimo, né? Para que não perca o ânimo, para não desanimar, para não ficar, né, na caminhada e tal. Isso é muito bom, né, irmãos? Então eu vou criar os meus do jeito que eu estou criando mesmo. Mas nós vamos ver, irmãos, que o negócio é mais sério do que a gente pensa, né? Aqui a gente louva a Deus pela família do pastor Benedito, que ele ensinou ele, igual está escrito lá no Velho Testamento, assentado na porta, andando pelo caminho, deitado. Se o pai não ensinar o filho assim, não tem isso não. E eu quero convidar aqui dois irmãos para pregar aqui. Irmão Claudiano, senta aqui, visita o irmão Douglas aqui, que vai ser os irmãos, dois irmãos. O senhor não tem filho ainda, mas vai aprendendo já, né? Quando você tiver, senta aqui, irmão Claudiano, perto que o senhor lê referência mais o irmão Douglas, no nome de Jesus, né? E aí nós vamos andar dentro da Bíblia. Parece que nós não vamos ler só em Apocalipse, mas parece que quase todo o livro da Bíblia nós vamos ter uma referência falando a respeito de pais e filho. Eu gastei uns pedaços de dia, viu, irmãos, lendo isso, lendo essas referências, e eu apanhei muito, Jesus amado. E a minha esposa fazendo as coisas e eu lendo lá e eu dizia: misericórdia, Jesus. Outra hora eu dizia: glória a Deus, Jesus. Porque eu não instruí os meus da forma que a Bíblia manda instruir, irmãos. Glória seja dado o nome de Jesus. E é porque ainda foram criados com um cabrito do tamanho desse microfone. Acho que nem era mais burro ainda, né? Não tinha, meus meninos, eles não tiveram o privilégio de participar de nada do mundo. Eles não conhecem nada. Agora eles conhecem, mas depois que saíram do meu poder. Mas enquanto era no meu poder, eu dizia a eles: depende de mim, depende das minhas ordens. Está aqui, as ordens é a minha, e pronto, né? E louvo a Deus, irmãos, que até hoje, converso com eles pelo celular, eles são amados, viu? Eu te amo, meu pai, aquela coisa, e aí meu coração fica grande, né? Porque a gente está longe, glória a Jesus. Mas eu louvo a Deus pela criação que eu dei a eles, assim mesmo, e eu acredito, irmãos, todo dia eu apresento eles dois e as minhas duas noras, que são como duas filhas para mim, na presença de Jesus. Eu falei: Jesus, esses meninos são teus, e as minhas noras também são tuas. Eu acredito que antes que eles cheguem a falecer, Jesus vai salvar eles, vai trazer eles para trás, no nome de Jesus. A palavra do Senhor, irmãos, aqui é onde nós lemos, nós vamos tirar uma lição deste versículo do 3 e 21, versículo 21, capítulo 3, versículo 21, da palavra do Senhor. E onde nós vemos, aonde foi lido na abertura do trabalho, só por aqui, só por versículo 3, do 127 de Salmo, você já sabe que você tem uma tarefa difícil entregue nas suas mãos, porque lá o salmista diz que os filhos são herança do... Tá vendo, irmãos? Já é uma tarefa difícil, porque os filhos não são meus, irmão Externo, nem os filhos seus não são seus, ó, né? Ali a mocinha, né? Não é do irmão Estelândio e nem é da irmã Karina, né, irmão? Né, pastor? Eles estão só cuidando de uma herança que o Senhor deu a eles. Isso, irmãos, isso aí já é pesado aos nossos ombros. Só esse versículo. Se nós for raciocinar a respeito disso, por quê? Quantos filhos recebem herança de pai?
E quantos filhos zela da herança? E quantos filhos que acabam com a herança? Não está nem aí. Ainda diz assim, não foi eu mesmo que trabalhei. Agora com o Senhor é diferente. Com o Senhor é diferente. Se você não zelar da herança que é os seus filhos, que o Senhor te deu, você vai ser cobrado pelo Senhor. Às vezes os pais acabam com tudo que os filhos têm. Pai terreno. Os pais às vezes nem diz nada, né? Porque não compensa, porque diz, meu filho já fez isso, e eu não vou nem questionar com ele, porque se eu for questionar com ele, ele vai se levantar contra mim. Só que Deus é diferente. Então, irmãos, quando nós olhamos e vemos que os filhos são herança do Senhor, isso aí já basta para nós ter um cuidado dobrado com nossos filhos. Irmãos, nesse trabalho aí não, deixar o filho fazer tudo o que quer. Nós vamos aprender isso hoje, na Sagrada Escritura, né? Pai que deixa o filho fazer tudo o que quer, mãe que deixa o filho fazer tudo o que quer, vai ter um acerto com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. A obrigação solene dos pais dá aos filhos instruções e disciplina. Glória a Jesus. Disciplina, né? Aleluia, Jesus. Conduzindo com a informação cristã. Os pais devem ser exemplo de vida e conduta cristã e se importar mais com a salvação dos filhos do que com seu emprego, profissão, trabalho na igreja, oposição social. É justamente o Salmo 127, versículo 3. Porque, irmãos, ter muitos filhos antigamente era bênção. A casa que tinha muitos filhos era poderosa, era honrada, era respeitada. E se não tivesse filho antigamente, todos nós sabemos que a família não era abençoada. É assim, pastor Benedito. Se não tinha filhos, a família não era abençoada. E se tivesse muitos filhos, aí é que a bênção do Senhor era grande na família. Mas na nova aliança ou no novo concerto, não é assim, irmãos. Não é assim. No novo concerto, se você for olhar, o próprio salmista falando, né? Não é assim. Porque ele chegou a relatar dizendo assim: ter muitos filhos hoje pode ser um problema. Eu fiquei meio assim nessa palavra, pastor, porque ele disse, o salmista, mas, né? Ter muitos filhos hoje pode ser um problema para os pais e mães. Mas eu ainda acredito, irmãos, que ter muitos filhos é bênção do Senhor. É bênção do Senhor. Segunda palavra de Paulo em Efésios, capítulo 6, e versículo 4, irmão Claudiano, caça aí para nós. Bem como a instrução de Deus em muitos textos do Antigo Testamento, irmão Douglas, caça aí Gênesis 12, 18 e 19. Glória a Jesus. É a responsabilidade dos pais dar aos filhos criação, viu, irmãos? Primeiro, criação. Você já vai entender aqui que tudo que o seu filho quer, você não pode fazer para ele. Porque se você fizer tudo o que ele quer, isso não é criação. Isto é fazer vontade do filho. Glória a Jesus. Primeiro, criação. Aleluia, glória a Deus. Da criação ao filho, criação que prepare para uma vida do agrado do Senhor, irmãos. Tem que preparar o seu filho, o meu filho, os vossos filhos para uma vida do agrado do Senhor. Se o seu filho está lhe agradando de uma maneira errada, está errado. Seu filho tem que agradar de uma maneira que agrade o Senhor. A família, não a igreja ou a escola dominical.
quem tem a principal responsabilidade do ensino bíblico e espiritual do filho. A igreja e a escola dominical apenas ajuda os pais a ensinar os filhos. Por exemplo, tem pessoas que dizem, não, quem tem direito de ensinar o filho é o pastor da igreja. Não está errado, irmãos. Pois é, e graças a Deus por isso, né? Quem tem que, o pastor ensina, mas quem tem que educar é o pai e a mãe. A pessoa diz assim, quem tem que ensinar o meu filho é o professor ou a professora. Está errado também. A professora ensina o seu filho, agora você educa o seu filho. Porque educação traz de casa, irmãos. Todo filho educado, ele é educado de casa. Se você não ensina o seu filho desde casa, nos cantos ele também não é educado. É desse jeito. Então é o seguinte, a igreja, a escola bíblica, né? A escola, tudo isso ajuda os pais a ensinar os filhos. Agora, educar os filhos, porque se o pastor ficar aqui gritando com esses meninos que colhem aqui dentro, né, pastor? Não vai agradar os pais. E também não é, isso, irmãos, isso não é o dever do pastor Benedito. Não é o dever do pastor Benedito. Ficar dizendo, não é, esse não é o dever do pastor Benedito, não. O dever do pastor Benedito é ajudar, ensinar os meninos, ajudar os pais a ensinar eles. Agora, educar, irmãos, quem educa é pais e mãe. Ó, se nunca mais os irmãos me chamar para falar a respeito de família, não tem problema não, mas o que eu vou falar hoje eu vou ficar satisfeito, porque, aleluia Jesus, não vou falar nada de mim, viu, irmãos? Vou falar tudo da Bíblia, e nós vamos começar agora, irmão Claudiano, glória a Jesus, Efésios capítulo 6, verso 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Tá vendo, irmãos? Você não pode provocar a ira aos seus filhos, mas você tem que criar na admoestação e doutrina do Senhor. Isso é maneiro? Não é, irmãos. Não é. Glória a Jesus. Então nós vemos aqui que é a palavra de Deus nesta noite que vai falar aos nossos corações, ao meu, ao seu, no nome de Jesus. Aleluia. Vamos lá, irmão Douglas, 18 de Gênesis e o versículo 19. Porque eu o tenho conhecido e sei que ele há de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Amém, igreja? Amém. Isso era ficha pequena para Abraão? Era não, irmãos. Ele tinha toda uma dedicação para poder depois acontecer esse legado. Toda uma dedicação. E quantas vezes a gente não tem tempo nem de conversar com o menino na volta do dia? Não tem tempo nem de ler um versículo com o menino na volta do dia? Não tem tempo, né, irmãos, de fazer uma oração pelo filho na volta do dia? E assim vai. E Abraão não, Abraão ele foi diferente, mas quando ele parou o seu legado, o seu filho continuou, porque ele era instruído. Aleluia, glória a Deus. Vamos ver Deuteronômio capítulo 6, verso 7 e Salmo 78, versículo 5 nesta noite, e vamos aprender, irmãos, como o Senhor quer que nós conduzimos os nossos filhos, viu? Nesta noite o Senhor vai falar aos corações, coração vai arder, aleluia. Se você não tiver nesse padrão aqui, que você vai ver nesta noite, você pode chegar em casa mudada ou mudado, e o Senhor vai te dar vitória no nome de Jesus, aleluia, Senhor. 6:7. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te.
Amém, irmãos? Graças a Deus. O que é uma intimação? Pastor Benedito. Explica um pouco a respeito de uma intimação. Um chamado, uma ordem, um decreto. Vocês ouviram, igreja? Amém? Amém. Uma ordem, um chamado, uma ordem, um decreto. Uma intimação, não tem esse negócio, eu não vou. Você viu como é que a palavra fala, irmãos? Intima ao teu filho, intimar. Dá uma ordem. Irmãos, isso aqui é só o início desses versículos que nós vamos ler. E aquilo que eu não souber responder para o irmão, o pastor Benedito está bem aqui. No nome de Jesus. Por que eu sou encorajado? Porque eu tenho meu pastor. Aleluia, aqui. No nome de Jesus. Então tá aí, irmãos. Intima o seu filho. Não tem esse negócio não, irmãos. Olha, se você demole o seu filho, o Senhor vai cobrar de tu. Vai cobrar de mim. Assim como o Senhor já tem cobrado, porque eu tinha que ter feito mais. Para a honra e glória do nome de Jesus. Vamos mais à frente. Aleluia. Salmo 78, versículo 5. E Provérbios, capítulo 4, de 1 ao 4. Aleluia. Tem um aí já, irmão? Salmo 78, 5. Salmo 78, 5. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que a fizessem conhecer aos seus filhos. Amém, irmãos? Amém. Olha o que o versículo disse. Então, irmãos, quando o Senhor nos chamou e nos deu fruto, que é os filhos, Ele também quer que nós façamos nossos filhos ser conhecidos daquilo que nós conhecemos. E eu quero falar para os irmãos, sem medo de errar aqui, no nome de Jesus. Tem muito pai que nunca ensinou nada da Bíblia aos filhos. E como é que o filho aprende desse jeito? Porque a ordem, irmãos, não é os filhos ensinar os pais. A ordem aqui é os pais ensinar os filhos aquilo que aprendeu. Ou você não aprendeu nada ainda? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Provérbios capítulo 4, verso de 1 a 4. Aleluia, Jesus. Ouvi, filhos, a correção do pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência, pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei, porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe, e ele ensinava-me e dizia-me: retenha as minhas palavras o teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Glória a Jesus. Está vendo, filhos? Esse é para os filhos. Vocês estão ouvindo o que está falando ali? Quantos estão ouvindo? Diga amém. Amém. Aleluia. Filhos têm que ser obedientes aos pais. Isto é bíblico. Isto é bíblico. Filho tem que ser obediente ao pai. Pode ser de cabelo branco, irmãos. Eu tenho meu pai ali de 84 anos, eu sou obediente a ele. Eu não tenho coragem de chamar meu pai de tu. Nunca na vida, irmãos. Eu nunca tive, nem tenho até hoje de dizer tu com meu pai. Eu falo, ele é senhor. Eu chamo meu pai de senhor. Que até a igreja que nós congregamos quando era pequena, no Davi Miranda, como era o nome, pastor? A igreja do Davi Miranda a Deus é amor, não aceitava que a gente chamasse os pais da gente de Senhor, porque dizendo eles que Senhor só no céu. Mas até hoje eu chamo meu pai de Senhor. Mas já os netos dele não chamam, viu, irmãos? Chama ele de você, é tu. E eu fico olhando, né? Os meninos do meu irmão desse tamanho chamam o vô deles é de tu. É de você. Porque não tem criação, irmãos. É porque falta criação. Então, aí a Bíblia, ela fala que nós temos que ensinar aquilo que nós aprendemos e que os filhos têm que respeitar os vossos pais.
No nome de Jesus. Glória a Jesus. Vamos mais uma referência no nome de Jesus. Capítulo 6 de Provérbios, verso 20. Glória a Deus. E o outro irmão caça Lucas 1:17. Diz assim: a essência da educação cristã dos filhos consiste nisto: o pai volte-se para o coração dos filhos, a fim de levar o coração dos filhos ao coração do Salvador. Este é o propósito que Deus tem na minha vida e na sua vida, que é pai, que é mãe, aleluia, de levar o coração dos nossos filhos ao Senhor, ao nosso Salvador. Irmãos, não é muita casa que os homens são homens aqui, igual os pastores, já de maior, e eles estão servindo na igreja. Isso aqui teve um processo, teve uma dedicação do pastor, da irmã Consuelo, teve todo um processo desses irmãos. Talvez os filhos deles já eram obedientes, porque tem filho que já é obediente de nascença. Tem o meu sobrinho ali, filho do Marcelo, que muitos conhecem, que mora ali, casado com a Elisângela. Eles são obedientes de nascença. Você está entendendo, pastor? A menina dele já é de 19 anos, a Bia, acho que é Bia, só Bia mesmo, né? E os outros são adolescentes, mas eles são obedientes de nascença, irmãos. Eles são obedientes de nascença. Você sabe, eles não participam de nada. São crentes com os pais deles, não dão trabalho aos pais deles. Eles chegam aqui, a mesma coisa de toicinho dentro do saco. Não tem um dizer? Eles é sério. Eles são quietos. Eles vêm para a casa do vô deles, eles se sentam, irmão, no canto. E eles são diferentes. Eles são diferentes porque parece não, tem filhos que eles já nascem diferentes. Agora tem deles que é uma lapidação medonha. Tem filho que você tem que lapidar ele tanto, irmão. Mas tanto que você acha que ele não vai dar nada, porque está tirando demais, tira daqui, tira dali, tira de cá. E quando você para de tirar, o menino está desobediente do mesmo jeito, a menina está desobediente do mesmo jeito. Mas tem irmãos, que já nasce obediente. Da carreira que aqueles meninos vão, eles não vão dar trabalho para os pais deles, porque o Samuelzinho, ele já é adolescente, a menina está logo atrás dele também, já é adolescente, e a menina já é moça refeita. Nunca deram trabalho para os pais deles. Isso eles devem só, irmãos, agradecer a Deus por isso, porque isso é glorioso, é maravilhoso. Vamos às referências, irmão Claudiano, 6:20. Provérbios 6:20. Glória a Jesus. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei da tua mãe. Filho meu, guarda o mandamento do teu pai. Está vendo o que a Bíblia está dizendo? Para vocês que são filhos, eu também sou filho. E não se esqueça da lei da tua mãe. Se a mãe tem lei, e eu quero dizer para os irmãos que os filhos obedecem mais à mãe do que os pais. No sentido, por exemplo, os filhos temem mais o pai, mas os filhos são obedientes muito à mãe. Se a mãe quiser levar os filhos para todo lado, a mãe leva com facilidade, porque o pai é mais grosso, o pai é mais casca seca, mais casca grossa, né? Às vezes as palavras não é tão bem aplicadas igual as palavras da mãe. Às vezes o pai vai falar ao filho, ele irrita o filho, irmãos, porque as palavras não são bem faladas, não são bem aplicadas. Parece que o pai tem hora que nem pensa, pega a palavra e pum, no filho. A mãe não. A mãe, ela fala e consola, ela bate e consola, tudo ao mesmo tempo. Por quê? Porque as palavras são bem aplicadas, irmãos. São bem aplicadas, né? Isto que é a diferença. Por exemplo, a filha mulher, se a mãe quiser, a mãe leva ela para todo canto, porque a filha mulher, ela é apegada mais com a mãe. E se a mãe dedicar-se a ela,
ela domina ela, irmãos, com uma facilidade que vocês nem imaginam. Muito fácil. Muito fácil. Agora, se você não cultivar isto, se você não dedicar isto à sua filha, aí ela também vai entrar para lado que você nunca queria que ela entrasse. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Irmão Claudiano. Irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes, a prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Glória a Jesus. Aqui, irmãos, aqui estava falando. De quem que isso aqui estava falando? Deixa eu ver se os irmãos estão lembrados. Estava falando de quem aqui? Esse versículo, Lucas 1,17. Estava falando, deixa eu perguntar aqui a irmã Ângela. Estava falando de quem, irmã Ângela? Mas não é possível. Glória a Jesus. Oh, Jesus. Deixa eu ver uma outra irmã aqui. Glória a Jesus. Irmã Consuelo, esse versículo estava falando de quem? Jesus, misericórdia, irmãos. Glória a Jesus. Irmãos, esse versículo estava falando de João. Olha, tá vendo? Porque eu não souber, o meu pastor vai me corrigir. Tá certo? Você sabe por quê, irmãos? Porque quando Zacarias não tinha filho, né, e nem a mulher dele, aí o anjo veio e falou para Zacarias que ele ia ter um filho. Aí Zacarias foi e zombou. Aí o anjo, depois você vai ficar mudo até seu filho nascer, porque você zombou de mim. Aí foi o que aconteceu. O João nasceu para ir adiante de Jesus, que nasceu depois, né? Simbolizando Elias. Irmã Consuelo, é só porque ela não pensou direito, né? Que já foi falar tanto, né, irmãos? Aleluia, mas é assim mesmo. A Bíblia tem hora que você dá um branco na Bíblia. Aí ele disse, né? Ele foi adiante para preparar o caminho do Senhor, né? Glória a Jesus. Como o espírito de Elias, né? Então, irmãos, é maravilhoso, né? É muito maravilhoso. Vamos para frente, né? Aqui vamos no capítulo de número 3 de Colossenses, verso 12 a 14. Um dos irmãos caça aí, aleluia. E o outro irmão vai caçar Salmo 128, glória a Jesus. Na criação dos filhos, os pais não devem ter favoritismo. É verdade. Vocês estão entendendo, irmãos? Na criação dos filhos, os pais não devem ter favoritismo. Favoritismos. Deve ajudar. Favoritismo não é a mesma coisa que ajudar, não, viu, irmãos? Favoritismo é uma coisa e ajudar é outra coisa. Você está entendendo como é que é o negócio, né? Como também corrigir. Corrigir, irmãos. Se é seu filho, se você tem ele como herança, se você ama ele, você tem que corrigir ele. Não precisa estar batendo nos filhos, não, irmãos. As pessoas pensam que quando falam em corrigir, né, pastor Valentim, já tem que chegar a lenha. Não é assim, não, irmãos. Pegar um cipó, pegar uma vara, não. Não é assim, mas nós vamos chegar lá, com Salomão mandando usar a vara. Quando só falando não tem jeito, meus irmãos, você tem que usar a vara. Você está entendendo? Fala, o menino não escuta, aí você usa a vara. Porque aí escuta, viu, irmãos? É só bater, o cabelo pula dentro lá e dá um grito, né? Glória a Jesus. Corrigir e castigar.
Tá vendo, irmãos? Corrigir e castigar. Glória a Jesus. Somente falta intencionais. Dedicar a sua vida aos filhos com amor, compassivo, bondade, humildade, mansidão e paciência. É muita coisa, irmãos. Vamos às referências. Quem tiver primeiro aí. Colossenses 3, do 12 ao 14. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E sobre tudo isso, irmãos, revestis de amor, que é o vínculo da perfeição. Glória a Jesus. Se a gente não tiver todas essas qualidades, porque esse versículo aqui, ele envolve pais e filho. Não envolve só os filhos, não envolve só os pais, envolve todo mundo. Que a gente tem que revestir, aleluia, glória a Deus, do vínculo da perfeição. Glória a Jesus. Irmão Claudiano. Só um versículo. Glória a Jesus. Não é Salmo não, irmão Claudiano. É 1 Samuel 1:28. Glória a Jesus. Segue-se 15 passos que os pais devem dar para levar os filhos a uma vida devota a Cristo. Glória a Jesus. É só 15 passos, irmãos, que pais têm que dar para levar o filho a uma vida devota a Cristo. Seus filhos, dediquem seus filhos a Deus no começo da vida deles. Isso aqui nós vamos ver no versículo que o irmão Claudiano vai ler. Ensine seu filho a temer ao Senhor, desviar-se do mal, amar a justiça e odiar a iniquidade. Encurta nele a consciência da atitude de Deus para com o pecado e do seu julgamento contra ele. Hebreus 1:9. O irmão Claudiano pode ler, versículo 28. 1 Samuel 1:28. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, amém. Pelo que também ao Senhor eu entregarei, pois todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Glória a Jesus. Irmão Consuelo, isso aqui fala de quem? Não fique intimidado não, irmão. Fala de quem, irmão? Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Esse aqui, irmãos, esse texto aqui fala do filho de Ana. Quando ela não tinha filho, né? Ana fez um propósito com Deus. Se Deus desse um filho varão a ela, quando ele desmamasse, ela ia entregar ele na casa do Senhor, para ser instruído na casa do Senhor. Aí foi isso que aconteceu. Quando ela teve um menino que ele desmamou, o marido dela disse: olha, está na hora de cumprir o seu propósito. E ela levou Samuel, né, o menino Samuel, e entregou lá. E a Bíblia diz no capítulo 3 que Samuel crescia na graça e no conhecimento, né, na presença do Senhor, que nenhuma palavra, irmãos, que ele falou caiu por terra. Mas, irmãos, isso é verdade, está escrito na Bíblia. A Bíblia diz que toda palavra que Samuel falou
nenhuma delas caiu por terra. Porque ele era um menino tão instruído que ele não ficava falando asneira, né? Hoje tem muito crente que fica falando, contando toca, né, irmãos? Contando história fiada. Eu escuto irmãos contando história fiada, contando, adivinha, contando, eu não sei nem dizer como é que é, contando história que não edifica, né? Contando coisa que ainda era do homem velho. Era, né? Então aqui nós vimos Samuel, que ele crescia lá no templo junto com Eli, e a Bíblia diz que tudo que Samuel, tudo que ele falou, nenhuma palavra caiu por terra, irmãos. Que maravilha, pastor Benedito. E ele ainda era menino, viu, crianças? Samuel ainda era menino. Ele ainda não era jovem e nem era rapaz, ainda não. Samuel ainda era menino e tudo que ele falava, Deus aprovava. Por quê? Porque ele não tinha tempo para ficar pensando coisas vãs. Ele não tinha. Ele era dedicado ao Senhor. Assim como o Senhor quer que nós seja dedicado aos nossos filhos. O Senhor quer que nós seja dedicado aos nossos filhos. Irmãos, totalmente. E todo pai e mãe que é dedicado aos filhos, os filhos são diferentes. São diferentes. Você pode olhar que os pais que têm tempo para os filhos é diferente. Os pais que não têm tempo para os filhos são diferentes também. Porque tudo precisa dos pais. Por quê? Porque eles são a herança do Senhor, dada aos pais para zelar deles, com muito cuidado, irmãos, com muito cuidado. Glória a Jesus. Vamos mais uma referência, o tempo já está indo, né? Mas ainda dá tempo de nós ler uma referência. Dedique seus filhos a Deus no começo da vida, né? Onde nós leu. Ensine o seu filho a temer o Senhor, desviar-se do mal, amar a justiça e odiar a iniquidade. Glória a Jesus. Será que nós temos feito isso, irmãos? Glória a Jesus. Hebreus 1:9. Hebreus 1:9. Ensine o seu filho a obedecer aos pais, mediante a disciplina bíblica, com amor. Tudo isso, irmãos, a Bíblia está nos ajudando a disciplinar os nossos filhos com amor, né? Deuteronômio 8:5. Nós vamos ler, irmão Claudiano, essa não, vamos ler Provérbios 3, 11 e 12. Ensina os seus filhos a obedecer aos pais, mediante a disciplina bíblica com amor. Provérbios 3, 11 e 12. Irmão Douglas, Hebreus 1, 9. É Hebreus mesmo, viu? Hebreus 1, 9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que aos teus companheiros. Essa aqui eu vou perguntar à irmã Karina. De quem que estava falando isso aqui, irmã Karina? Não. Eu acho que agora eu vou passar aqui para a mocidade, pastor Benedito. A irmã Pama. Como é o nome? É isso mesmo? Estava falando de quem? Você estava escutando a leitura? Lê de novo aí, irmão. Vai. Glória a Jesus. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Estava falando de quem, irmão? Não? Estava falando de quem? Não. Pastor Benedito. Estava falando do Irmãos, quando disse que ele ia ungir ele com óleo de alegria mais do que os seus companheiros, estava falando do próprio Cristo. Do próprio Cristo, irmãos. Está vendo como a gente não conhece muito a Bíblia? E não é, pastor Benedito? A gente não conhece muito a Bíblia. Dá-se o caso que a Bíblia é muito falada,
A Bíblia é muito falada, mas é pouco guardada. Está entendendo? A Bíblia é muito falada, porque nós temos aqui, todo canto que eu vou, eu ouvo o pastor Benedito, viu? As pessoas dizem, você congrega com quem? Porque as pessoas chegam assim, ô irmão, já me conhecem, nem me conhecem, mas já chamam de irmão. Você congrega em qual ministério? Eu falei, rapaz, eu congrego com o pastor Benedito, que tem hora que eu não lembro o nome assim de repente, mas como o senhor é conhecido na cidade, aí a pessoa é o homem de Deus, nem creio que não é, mas já disse que o senhor é o homem de Deus, amém. Né? Então é o seguinte, o pastor Benedito, ele fala a Bíblia toda semana aqui, pelo menos 2 vezes na semana, isso não tem erro, sexta e domingo, né, pastor Benedito? 3 vezes, né? Não, mas assim, segunda-feira, agora é que tá, né, pastor Benedito? Mas primeiro o senhor não tinha tempo de vir, né? Porque não tinha tempo. Mas, então, irmãos, a Bíblia é muito falada e pouco guardada. Irmão. Você lê o capítulo da leitura aqui, vai dividir a palavra, vai perguntar quem é tudo que é. Glória a Jesus. Misericórdia, né, irmãos? O capítulo é assim. Vamos para Provérbios 3, 11 e 12. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enjoes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Filho meu, aqui está falando para todos nós. Lê de novo, irmão Claudiano. Eu vou ler só esses versículos, nós vamos parar. Lê de novo aí, irmão Claudiano. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor. Para aí, irmão Claudiano. Filho meu, isso aqui está falando para todos nós. Filho meu, não rejeite a correção do Senhor. Você sabe por que a palavra está dizendo isso? Pelo sábio Salomão? Por quê? Tem vezes que o pastor está pregando a palavra aqui e a gente não aceita. Irmão, a gente não pode ser hipócrita, porque esse tipo de gente não entra no céu. É melhor você ser verdadeiro, porque quem entra no céu é verdadeiro. O mentiroso, o pai da mentira é o bicho velho, né? O pai da mentira é o bicho velho. Se você ser mentiroso, você está fazendo a vontade de quem? Do bicho velho, irmão. E quem faz a vontade do bicho velho não entra no céu. Então, se você ser verdadeiro, você está fazendo a vontade de Deus. Porque Deus, ele é verdade. Deus é verdade. Isso aqui não tem como esconder, irmãos. Né? Aí está dizendo aqui, filho meu, aceita o que, irmão Claudiano? Não rejeite a correção do Senhor. Não rejeite a correção do Senhor. Quantas vezes, irmão, o nosso pastor está ministrando a palavra e tem alguém que está rejeitando? Isso aqui não é coisa minha, isso é coisa da Bíblia. Quantas vezes o pastor está ministrando a palavra e tem alguém rejeitando a palavra que o pastor está ministrando? E quando nós estamos fazendo isso, nós estamos rejeitando a correção do Senhor. Não é a correção do pastor Benedito, porque ele está falando a palavra. É fácil de entender, só é difícil de obedecer, né? É fácil de entender, mas obedecer aquilo, né, irmãozinho? Vai, irmão Claudião. Glória a Jesus. Nem te enojes da sua repreensão. Pode continuar. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama. Se você ou eu não gosta da repreensão do Senhor, nós não estamos sendo amados do Senhor. Porque quem rejeita a correção do Senhor, ele só corrige aqueles a quem ama. Lá nos Hebreus ele fala que ele corrige e açoita todos aqueles que ele toma por filho. Não é assim, pastor Benedito? Todos aqueles que o Senhor toma por filho, ele açoita e corrige. Agora o outro versículo diz assim, agora se você não aceita a correção, Deus tem você como bastardo e não como filho. Todos aqueles filhos de Deus que não aceitam a correção vinda da palavra por meio do pastor Benedito ou por outro irmão, você está sendo bastardo de Deus, não filho, porque aí ainda vai dizer mais, diz, qual pai
que não corrige o seu filho? Que ama. Qual o pai que não corrige o seu filho que ama? Se você, irmãos, não corrige o seu filho, é porque você não ama ele. É a Bíblia quem diz. Se nós não corrigimos nossos filhos, meus amados irmãos, é porque nós não amamos ele. Porque quem ama, corrige. Quem ama, ensina. Quem ama, coloca freio. Se o freio só falando não der certo, você coloca o bridão, igual o salmista disse. Pediu o Senhor para colocar um bridão na boca dele. Se não dá jeito de um jeito, você tem que caçar um jeito, irmãos. Corrijam os seus filhos. Faça valer, irmãos, a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Porque depois o Senhor vai requerer de todos nós. Glória a Jesus. Vamos aqui, irmãos, que o tempo já está passando, né? Hebreus capítulo 13, Provérbios 13, 24, 23 e 13, irmão Claudiano. Vamos ler essas duas referências, já estou terminando, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Provérbios 13, 24. 13, 24 e Provérbios 23 e 13. Glória a Jesus. O que não faz uso da vara odeia o seu filho, mas o que o ama desce cedo e o castiga. Eu não estou falando que a Bíblia ia dizer isso, irmãos. Quem não faz uso da vara não gosta do seu filho. Lembra, pastor Benedito, como é que a palavra é? Quem não faz uso da vara, irmãos, não gosta do filho. Faz o quê? Odeia. Quem não faz uso da vara, irmão, odeia o seu filho. Não é o irmão Aristeu que está falando, viu? É a Bíblia que está falando. Aleluia. Se você não faz uso da vara, você não gosta do seu filho, você odeia ele. Aí os irmãos estão dizendo, mas se irmão Aristeu não sei não. Não, é eu não, é a Bíblia que diz. É a Bíblia que está dizendo, irmãos, que nós temos de corrigir os nossos filhos. Os irmãos acham que o pastor Benedito nunca usou o cinto aqui nos meninos? Que conversa é essa? Aleluia. O pastor Benedito sabe que ele mora aqui no meu coração. Que conversa é essa? Se o pastor não usou o cinto desses meninos, né? Porque teve hora que foi necessário. Misericórdia, Jesus. Mas está aqui, o orgulho dele ascende aos céus. Aleluia, Jesus. O orgulho do pastor Benedito pela família dele ascende aos céus. Aí os irmãos, por que você está usando a família do pastor Benedito? É porque eu me engracei de fazer isso, né, irmãos? A alegria do pastor Benedito, mas da irmã Consuelo, ascende todas as alturas do céu. Pela sua família. Mas os irmãos acham que o pastor Benedito já parou de trabalhar pela sua família? Quem acha que sim, diga sim. Não, claro que não. Enquanto ele estiver aqui na terra, ele vai estar trabalhando pela sua família. E daqui uns dias vem os netos, né, irmãos? E aí sim, viu, cativa o cabra, né? Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Irmão Claudiano. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Olha aí, pastor Benedito. Está vendo, irmãos? É alimento, irmãos, é disso. É alimento, irmãos. Não, como é que é? Não faz o que, irmão Claudiano? Não retire, irmãos, a disciplina da criança. Você sabe por quê? Eu vou já lhe dizer um ponto aqui. Se você quer um filho obediente a você aqui, ali, acolá, e tudo que você disser para ele te obedecer, porque foi assim que eu criei os meus. Um dia os irmãos vão conhecer os meus, viu? No nome de Jesus. Foi assim que eu criei os meus. Se eu deixasse uma coisa para eles fazer, eu podia chegar nos cantos de noite. Se não tinha feito, não, que eu vai fazer agora. A minha palavra não podia cair no chão com eles. E eles aprenderam, pastor. Eles aprenderam. Se eu deixasse alguma coisa para os meus meninos fazer, se eu chegasse, irmão, podia chegar de noite. A mãe dele está dizendo, deixa para amanhã, eu digo, não.
Ela não fala na frente dele, não. Só não, ela disse, oh, deixa para amanhã. Eu falei, não, tem que fazer hoje, porque senão eles vão ficar cestrosos. Daqui uns dias eles não me obedecem mais. Aí, irmãos, era assim. Então é o seguinte, se você tirar a vara, que é a disciplina do seu filho, enquanto ele é pequenininho é engraçado. Mas ele não fica pequenininho para todo tempo. Ele cresce. Ele cresce, e se ele crescer sem disciplina, depois, meu irmão, só Jesus na causa. E aí Jesus nem entra, que é para poder dar trabalho ao pai e à mãe, que não disciplinou na hora exata. Que não disciplinou na hora exata. Porque tudo tem um tempo, irmãos. Por exemplo, se você traz o seu filho disciplinado desde pequenininho, ele cresce, não te dá trabalho. Ele pode até alguém cochichar no ouvido dele, não, deixa de ser besta, é assim. Aí ele diz, não, mas lá em casa o negócio é diferente, viu? Lá em casa o negócio é diferente. Olha, toda vida que nós lá em casa falamos da vida dos outros, não tem uma hora que a gente tira um tempinho, né, pastor Benedito, e fala da vida dos outros. Isso era quando meus meninos eram pequenos. Eu nunca falei escondido deles. Você sabe que tudo que nós conversávamos lá em casa, ficava lá em casa. Não tinha esse negócio de sair conversando aqui, o menino saía ali no vizinho e dizia não. Não tinha isso, irmãos. Tudo que era falado lá em casa, os quatro a escadinha, um do outro. Era tudo que era falado lá em casa, se fosse de bem ou de mal, ficava lá em casa. Não tinha esse negócio da manhã, alguém dizer, rapaz, teu menino me disse isso, ou a tua menina me disse isso. Nunca na vida. Era conversado e ficado lá em casa. Né? Eu usei assim, irmão, a expressão de falar dos outros, eu não gosto de falar de ninguém, não. Graças a Deus que eu sou liberto por isso. Não gosto, viu, irmãos? A vida do vizinho não me pertence. A vida de ninguém me pertence, né? Não deixa. Mais uma referência para nós terminar. Glória a Jesus. Foi lido 13 e 14, né, irmão? 29 e 15 de Provérbios. E Hebreus 12 e 7. Só essas duas referências. E eu já estou agradecendo a Deus pela oportunidade em nome de Jesus. Provérbios 29 e 15. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança é entregue a si mesma e envergonha a sua mãe. Está vendo, irmãos? Foi o homem mais sábio da Bíblia que falou isso aqui. Diz que a vara e a disciplina, ela dá sabedoria ao filho. Olha, produz sabedoria. Agora, os que é criado, como é que é, irmão? São entregues por si mesmo, envergonham. Os que são entregues por si mesmo envergonham a sua mãe. Não queira ser envergonhado, não, irmão. Não queira ser envergonhado, irmão, pelos seus filhos. Não queira. Traga esse camarada ou essa camarada na disciplina do Senhor. Não é espancando. Não precisa. Tenha ordem com o seu filho. Tenha ordem na sua casa. Quem é o sacerdote da casa é o homem, mas quando o homem não dá, a mulher é quem toma a rédea da casa. Aleluia. Glória a Jesus. Então, meus amados, não bambeie a corda. É porque diz, não, aqui é a casa do meu pai, da minha mãe, eu saio e entro a hora que eu quiser. Está errado isso, irmão. Não pode acontecer. Vou voltar para os meus de novo, porque eles ficaram, rapaz, dentro de casa, 20 e tantos anos dentro de casa, mas ele saiu para ir na cidade, 5 horas da tarde tinha que estar em casa. Quando eles arrumou a namorada que eles arrumaram e casaram com essas moças mesmo, quando eles arrumaram, eles iam para a cidade, que ela morava lá, congregava na sede do ministério. Mas eu falava, olha, 9h15, arrebentando 9h20, tem que estar aqui. Já tudo de 22 anos, 21 anos, mas irmãos, parece assim que eu podia até cuspir. Quando dava esse horário, irmão, eles riscavam. Eu morava 15 quilômetros e 400 metros da cidade. Quando dava esse horário, a motinha... Tinha dia que eu não estava nem deitado ainda, estava sentado na área da casa, né? Sentado lá. Então, irmãos, se está na sua casa, se depende de você,
as ordens não é do filho não, viu? E outra coisa, hoje eu já sou moderno. De quase 3 anos eu já aprendi a ser moderno com a irmã Vasni. Aleluia. Hoje eu já peço para a irmã Vasni, por favor, meu amor, faça isso, fala com o Pedro. Mas eu nunca tinha usado, eu nunca usei isso com meus filhos, irmãos. Porque assim, é meu filho aí, então eu mando, ele vai, eu chamo e ele vem. Você sabe, pastor Brandinho? Hoje eu já sou moderno. Pedro, faz isso pra mim, por favor. Né? Irmã Vasni, por favor, né? Porque eu aprendi com ela, irmãos. Não estou mentindo. É verdade, porque eu já falei que não pode mentir. Eu nunca, pastor Benedito, pedi aos meus meninos, por favor, faça isso para mim. Não. Menino, e eu não chamava nem pelo nome, eu dizia menino, quem ouvisse o senhor. Você está entendendo? E eu, pastor Benedito, não batia nos meus meninos. Eu tinha a ordem. Não era batido não, irmãos. Viu, irmão Jair? Eu nunca... Se eu tiver a mãe deles que batia neles mais, eu não. Eu tinha ordem. Depois que eu dissesse uma coisa, tinha coisa que eu falava, irmãos, que meu coração crescia. Mas eu não voltava. Segurava, eu chorava, eu saía e chorava escondido. Você sabe, mas eu não voltava. Segurava. E deu certo, irmãos. Você sabe, agora sim, se está na casa dos pais, ele pode ter a pai arrastando no chão, mas ele tem que obedecer. É o pai, porque o dono da casa é o pai e a mãe. Eu penso assim, pastor Benedito. Agora não sei os outros se pensam assim. Mas é assim, se está debaixo do teto que é do pai, tem que obedecer o pai e a mãe. Agora, quando estiver no teto deles, aí lá é diferente. Aí lá o pai vai dar um conselho, a mãe, alguma coisa assim. Mas agora já não pode interferir muito, né, irmãos? Porque eu digo assim, porque eu fui um assim, ignorante. Meu irmão mais velho casou. Aí morava perto do meu pai. Quando foi um dia, eu vim chegando, então meu pai dando um sermão nele. Lá na casa tem que fazer assim, tem que fazer assado. E aí eu escutei. Eu tinha 18 anos na época. Aí o de caboclo, que é tio do meu pai, estava. Eu falei assim, olha, quando eu casar, bem assim, irmãos. Quando eu casar, lá em casa tem negócio de pai da ordem, mãe da ordem, não. Quem dá as ordens lá em casa é eu. Aí eu fui casado lá aqui, quase 2.000 quilômetros. Aí não teve bom, né? Aleluia. Né? Mas assim, irmão, eu entendo que quando depende do pai, as ordens tem que ser do pai. Né? Tem mais só uma referência, né, irmãos? Hebreus 12:7, nós vamos encerrar aqui. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Viu, irmãos? Porque que filho há a quem o pai não corrija? Se nós suportar a correção, se o filho suportar a correção, Deus trata como filho. Quem o pai que não corrige o filho? É assim, irmão? Que filho há a quem o pai não corrige? Que filho há a quem o pai não corrige? Se você não corrige seu filho, aleluia, é porque você não ama ele, viu, irmãos? É a Bíblia que diz. Se você não corrige o seu filho, você não ama ele. Se você não impõe disciplina no seu filho, a Bíblia diz que nós não amamos ele. Às vezes você acha, mas eu não vou fazer isso não. Pois faça, irmão. Faça, irmão. Coloque disciplina nos seus filhos. Aí Deus vai olhar e vai dizer, na verdade, a minha serva ama o seu filho ou a sua filha. Agora, se Deus olha, hoje Deus olha muito e vê, né? Os irmãos e irmãs que não têm domínio sobre os seus filhos. E Deus olha e diz assim, minha serva e meu servo é fraco. Não impõe disciplina, né? É a Bíblia quem diz. Se nós não impõe disciplina nos nossos filhos, nós não amamos eles. Glória a Jesus. E se nós não aceitar como filho a disciplina dos nossos pais, os nossos pais não têm nós como filhos. Claro que nós, pai carnal, vai ter sempre. Ou aceitando ou não, né, pastor Benedito? Ou aceitando ou não, nós sempre vamos ter os nossos filhos como filho. Mas Deus não vê assim não, viu? Deus, ele diz que o filho que não aceita a correção dele, ele não tem ele como filho. Tem ele como bastardo. E os irmãos sabem qual é a herança de bastardo, irmã? Não, pastor.
A irmã de azul lá de preto? Sulamita. Talita. O bastardo, que tipo de herança que o bastardo tem, irmã? Talita. Nenhuma. O bastardo, ele não tem herança, irmãos. Quem Deus tem como bastardo, a herança já foi. Você não vai receber herança. Só recebe herança quem é filho. Aleluia, Jesus. Só recebe herança quem é filho. Aleluia. Só recebe herança quem é filho. Agar teve um filho. Aleluia. E a Sara achava que era o herdeiro. Abraão achava que o herdeiro dele era Eliezer. Não era o servo, achava que era ele que era o herdeiro. Um dia os anjos apareceram e disse: não, nenhum desses daí é teus herdeiros. Vocês vão ter um filho. Aí a Sara já era de 70 e poucos anos, riu lá dentro. O Abraão já era de 95 anos. Era assim, pastor? Já era de 95 anos, avançado em idade. A Sara já tinha parado o seu ciclo. Aí ela disse: que conversa é essa? Se eu já parei, né? Tudo, já não existe mais nada aqui. Aí os anjos disseram: pois é, nesse mesmo tempo vai nascer um menino. E o nome dele vai ser Isaac. É o herdeiro de Abraão. Então, irmãos, se nós quisermos ser herdeiro, temos que ser filho. Se não ser filho, não é herdeiro. Agora, se nós for filho, somos herdeiro e co-herdeiro de Cristo, o nosso Senhor. Aleluia. Quem é filho é herdeiro. Aleluia, glória a Deus. É por isso que eu luto, irmãos, para continuar a minha identidade como filho de Deus. Aleluia. Que é para um dia eu alcançar a herança que tem preparada para todos nós no nome de Jesus. E que Deus em Cristo vos abençoe. E que as irmãs e os irmãos não fiquem com raiva do irmão Aristeu, porque não, aqui foi a Bíblia quem disse. Foi a Bíblia quem instruiu os irmãos. Isso aqui foi a Bíblia que instruiu cada irmão, cada irmã. E Jesus vai dar vitória para vocês, irmãos. Vai dar vitória. Jesus, ele é o dono da vitória. Que Deus em Cristo vos abençoe e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.